Queremos nesse instante cumprimentar você e a sua casa com a doce e gloriosa paz. Paz essa que vem do coração de Deus. Paz só em Jesus Cristo. Ele mesmo disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a vou-la dou como o mundo a dá. Implica então dizer que Jesus tem uma paz e o mundo tem uma certa paz. Mas a paz que dá satisfação à alma, razão de viver, leva o homem à presença de Deus. Essa paz está em Jesus Cristo. Vamos lá? Hoje nós vamos tratar a lição de número 10. Tem como título: O discípulo vivendo cheio do Espírito. O texto bíblico, referência base, está lá em Efésios 5,18, no qual diz: E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Lembrando bem que a aula de número 10, ela é, de certa forma, uma continuidade, uma continuação da aula de número 9. Na aula de número 9, bem lembrado, nós tratamos acerca da pessoa do Espírito, né? Nomes, símbolos, ele como pessoa, a sua ação, e nós vamos ver hoje, na lição de número 10, o discípulo, a pessoa vivendo cheio do Espírito Santo. Iremos ao longo dos comentários elucidar, definir isso. A introdução diz: viver cheio do Espírito Santo significa ser alegre, alegria do Espírito, né? Confiante, fé em Deus, revestido do poder de Deus, da ação do poder de Deus. Por intermédio dessa virtude, muitos cristãos enfrentaram os perigos com destemor. Os que realmente eram cheios do Espírito Santo jamais voltaram atrás. Aceitaram o martírio, cientes de que eram bem-aventurados. Isso só foi possível porque experimentaram uma vida repleta no Espírito. Vamos direto para o número 1 e ao longo da leitura nós vamos desenvolvendo os comentários. 1. Todo o crente. E que crente é esse aqui? O crente é aquele que crê em Deus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Crê, o termo crente é aquele que crê. Então, mas crente aqui é no sentido original de ser, crer em Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Todo crente recebe o Espírito Santo. Quando? No momento da conversão, o número 1 vai tratar isso, o ponto 1 do tópico 1, no momento da conversão, né? No momento em que você aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo. Foi Ele quem, na hora de sua conversão, atuou em seu ser para que se decidisse por Cristo. E Ele lhe convenceu que era pecador e necessitava do arrependimento para alcançar o perdão de Deus. No instante em que levantou as mãos como sinal de aceitação, você sentiu uma alegria incontida, manifestada às vezes por lágrimas. É o momento em que a terceira pessoa da Trindade passa a habitar na vida do crente, que se torna o templo do Deus Altíssimo, de acordo com, vamos lá, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, o verso é o 9, eu estarei lendo. Entendendo que o Espírito de Deus, ele vem habitar no homem ou na mulher que o aceita no momento em que essa pessoa se rende. Ou seja, não existe um rendimento ou uma conversão se não for por meio daquele que convence. Quem convence? O Espírito de Deus. A Bíblia declara que ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É claro que esse convencimento que nós estamos falando, ele não é forçado. Da parte do homem, tem que haver também uma concessão. Tem que haver um desejo. Deus não obriga a ninguém a aceitá-lo, ou Deus não obriga ninguém a se converter. Ele bate na porta do coração. Se essa pessoa entende e admite que é pecador, ela se converte com a ajuda do Espírito, com a ação do Espírito. E a partir desse instante, o Espírito de Deus passa a habitar na vida dessa pessoa. A referência que é dada aqui
1 de Coríntios, capítulo 6, o verso 19, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então está aqui claro, dizendo que o Espírito de Deus habita dentro do homem ou da mulher, né? Falando de forma genérica aí, que o aceita como Senhor e Salvador. Então isso já é uma verdade. Número 2 do tópico 1 vai dizer como promessa e garantia da salvação. Isso vai lá, está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Mas deixa eu fazer a leitura para a gente posteriormente citar esse verso. Dentre as muitas funções do Espírito Santo e de tudo que a Bíblia diz a respeito de sua pessoa, destaca-se o fato de ser ele o penhor, ou seja, a garantia da nossa futura herança em Cristo. Em Cristo também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Essa referência está lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Ou seja, o que garante a minha herança com Deus, o que garante, vamos dizer assim, os privilégios espirituais, é recebê-los da parte de Deus, tendo o Espírito Santo na minha vida. E uma coisa mais profunda ainda é que no arrebatamento da igreja, segundo a doutrina bíblica que nós cremos, só vai ser arrebatado quem tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia de que isso vai acontecer. E isso é uma testificação muito pessoal e íntima, porque se você pergunta para a pessoa, você é salvo, você tem certeza da sua salvação? Isso é algo que foi comunicado ao espírito dela. A Bíblia declara que o Espírito de Deus tem o poder de comunicar ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E ninguém tira de nós essa certeza particular com ato de fé, claro, de uma forma sensata, né? Nós não estamos falando aqui de fanatismo, mas nós estamos falando de fé, né? E fé muitas vezes não se explica em laboratório, mas aqui está dizendo que o Espírito vem habitar em mim e ele é a garantia, ele é o penhor de que ela é a garantia em mim de que um dia eu estarei com Deus. A referência que ficou em aberto aqui está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 22. Eu vou estar lendo, diz assim, ó: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Né? Talvez eu já desconfiei que esse texto não está fazendo parte do contexto, né? Mas fiquemos aí com a referência de Efésios 1, 13 e 14, que fala do penhor e da garantia de uma possessão, de uma herança no futuro, né? De um dia morar com Deus pós-morte. A morte é uma realidade que nos cerca, né, todos os dias, mas o que importa é ter convicção da vida eterna em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que, mediante a palavra de Deus e por todos os meios da graça, nos capacita a atingir a glória eterna de Deus. Este selo é o penhor do futuro que nos aguarda aqui, na terra e na eternidade. Então, a marca de que uma pessoa é de Deus, ela está internizada nela através do Espírito que habita nela. E através da ação que o Espírito promove nela quando ela dá espaço para isso acontecer. Isso reflete tanto no presente quanto também na eternidade. Vamos lá para o tópico de número 2 já. Como se recebe o batismo no Espírito Santo? Agora nós estamos falando do batismo no Espírito Santo. O que é batismo? A palavra batismo, no seu original, ela explica-se por si. Batismo significa imersão e submersão. Exemplo, Jesus foi batizado em águas. Este é o batismo bíblico. Então ele foi imergido e depois submergido. A palavra baptismo, ela remete a isso. Mas agora, quando se trata do batismo no Espírito Santo, significa
espiritualmente eu estar imergido na dimensão do Espírito, estar imergido numa atmosfera espiritual. Assim como Ezequiel, que ele foi gradativamente entrando nas águas e primeiramente nos seus pés e depois nos seus joelhos, depois na sua cintura e depois o corpo todo, e ele foi imergido ali. Imaginemos que, como símbolo do Espírito, a água, né, nós tratamos na aula anterior, Ezequiel foi mergulhado naquela água, naquela dimensão. Então, a dimensão do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, para ter uma ideia inicial, é dessa forma. Então, o batismo do Espírito Santo, primeiro através da oração. Isso vai estar lá em Atos, capítulo 1. Atos, deixa eu localizar aqui para nós. A Bíblia está... Atos, capítulo 1, verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui diz do Pentecostes, né? Jesus ordenou que ficasse sim em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo. E nós sabemos que isso aconteceu, né? Que veio um vento veemente, como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas sobre a cabeça deles línguas como de fogo, e falavam outras línguas. Então, deixando claro aí, como se recebe através da oração. Posteriormente, no 3, nós vamos falar o que é o batismo no Espírito Santo. Tá ok? Então, reiterando aqui algo aqui, na despedida antes de sua ascensão ao céu, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até a manifestação do poder de Deus. Eles já haviam recebido em suas vidas a terceira pessoa da Trindade, quando Cristo, em um dos encontros com eles, após sua ressurreição, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Deixando claro aqui, os discípulos já tinham sobre a vida deles o Espírito Santo. Quando? Numa ocasião que Jesus se reuniu com ele, depois que ressuscitou, Jesus agora em um corpo diferente, ele diz: receba o Espírito Santo. E o Espírito Santo já estava habitando neles, mas eles ainda não tinham experimentado uma dimensão maior, de um contato maior com o Espírito de Deus. E continuando, nós vamos ver que no dia de Pentecoste, os discípulos estavam sentados, também talvez no período de descanso de oração de joelhos, né, quando todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. Abrindo parênteses sobre a questão das línguas estranhas, né, bem claro, nós entendemos biblicamente que o batismo no Espírito Santo ele se evidencia com o falar em línguas. A evidência do batismo é o falar em línguas. Mas nós deixamos bem claro que em meio a tantos movimentos chamados movimentos pentecostais, existem também os pseudos movimentos pentecostais. E se existem pseudos movimentos, existem pseudo línguas estranhas ou falsas línguas estranhas, que podem ser também fruto da imaginação da pessoa, ou até mesmo pode ser um estímulo realizado por até mesmo espíritos malignos. Mas nós estamos falando aqui do batismo no Espírito Santo, com evidência do falar em línguas, com parâmetros bíblicos e originais, e que ele não cessou, ele ainda acontece nos dias que se chama hoje. Jesus Cristo ainda batiza no Espírito Santo. Vamos lá, nós estamos tratando aqui sobre, recapitulando aqui, como receber o batismo no Espírito Santo. O primeiro ponto que a gente falou foi através da oração. O segundo ponto, por intermédio de Jesus.
É Jesus quem batiza no Espírito Santo. João Batista apareceu no cenário da Judéia e pregou arrependimento de pecados a fim de preparar os judeus para receberem a Cristo. Ele se tornou conhecido imediatamente por causa da dura mensagem que transmitia. Os sacerdotes e levitas mandaram perguntar quem era ele. E João Batista prontamente respondeu que não era o Cristo, mas a voz que clamava no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João 1:23. Declarou também que batizava com água para o arrependimento, mas o que vinha logo em seguida era maior do que ele e batizaria com o Espírito Santo. Este a quem João Batista se referia é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, ore, peça insistentemente e o Filho de Deus lhe revestirá do poder do alto. Quem batiza no Espírito Santo? Jesus batiza no Espírito Santo. João Batista, nós sabemos que um homem que foi fruto de um milagre, né, de Isabel e Zacarias, que Isabel era estéril, e depois de certa idade, Deus concedeu a eles de forma milagrosa um filho. João Batista foi o precursor do Cristo. Ele foi na frente avisando quem viria. E nas declarações dizendo acerca do Cristo que viria, ele disse: eu não sou o Cristo, eu só vim anunciar o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. E outra coisa, eu batizo vocês com água, mas vem um após mim, que eu não sou digno nem de, abaixando-me, desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então essa é a declaração de João Batista. Detalhe, não se trata de uma filosofia apenas, trata de algo espiritual que nas entrelinhas históricas e na evidência histórica pode nos comprovar a existência desse homem chamado João Batista, e é inegável a existência do Cristo, de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que batiza nos dias atuais pessoas com o Espírito Santo. Se você ainda não é, busque com intensidade, tenha sede, tenha vontade, tenha anseio, porque Jesus, ele tem este anseio, tem esse desejo. E se esse desejo está nele, imagina, e ele não há impedimento algum para realizar o que ele deseja, né? Imagina se o ser humano, se nós como pessoas entendermos isso e formos de encontro àquilo que ele tem a nos ofertar. Então busque intensamente o batismo no Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? É uma promessa do Pai. Essa promessa, eu faço questão de ler a referência base da promessa, ela vai estar lá no livro do profeta, de um profeta chamado Joel, o capítulo 2, o verso 28. Enquanto eu leio, a gente vai voltar a essa referência, Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Lembrando que a Bíblia Sagrada, ela é repleta de promessas, e promessas essas que elas não se perderam ao longo do tempo, né? A história é formada de cumprimentos de muitas promessas da parte de Deus. E dentre essas muitas promessas da parte de Deus, nós temos aí a promessa do batismo com o Espírito Santo, ou do derramamento do Espírito Santo. Deus fez ao homem aproximadamente 8.000 promessas, sendo o batismo no Espírito Santo uma delas. Ou seja, dentre as muitas promessas que Deus fez dentro da sua palavra, sua própria palavra, o batismo no Espírito Santo é uma realidade. Eu estou localizando aqui a referência do livro do profeta Joel. No passado, o Espírito Santo
se manifestava de forma específica, de acordo com a necessidade. Ele operava nas vidas dos servos de Deus, de acordo com, leia lá por favor, Êxodo 35, do 30 ao 35. Sabendo disso, no entanto, Deus prometeu derramar o seu Espírito Santo sobre todos os homens para que profetizassem e tivessem sonhos. O batismo do Espírito Santo é uma bênção atual. É uma bênção atual e que está ao alcance de todos os que creem. Vamos lá? Então, Joel 2, 28 e 29, ele diz assim: e há de ser, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. E os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, terão visões. E sobre servos e servas derramarei do meu espírito. Essa promessa nós vamos ver não só nesse texto, entenda bem, nós pegamos só uma referência. A Bíblia é rica em informações acerca da promessa do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, do derramar do Espírito de Deus em toda a Bíblia Sagrada, que é um livro original, autêntico, que é comprovado. Essa referência, ela se cumpriu onde? Lá no livro, lá no Atos dos Apóstolos, como a gente falou anteriormente, no capítulo de número 2, onde eles estavam reunidos, clamando em oração pela descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, manifestou de uma forma sobrenatural, sentida internamente e manifestada externamente por línguas estranhas. E o que ocorre naquele instante? Pedro, que anteriormente era uma pessoa que fugia, foi, de certa forma, fugiu da presença de Jesus, negou Jesus. Esse mesmo, quando recebeu o batismo no Espírito Santo, ele foi o que tomou a palavra e refutou alguns pensamentos de algumas pessoas, que alguns estavam fazendo ironia sobre o batismo no Espírito Santo. Estavam fazendo ironia. Então ele chegou e disse: olha, o que vocês estão vendo aqui é aquilo que falou o profeta Joel, que nos últimos dias diz Deus, que derramaria do seu Espírito sobre toda carne. Eu encontrei aqui referência, para ser mais preciso, no capítulo 2, verso 28, diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então, parte desse cumprimento, nós tivemos lá no chamado dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo se manifestou. E também para completar, para mostrar para nós aqui, de forma criteriosa, o cumprimento dessa promessa, o cumprimento literal dessa promessa está lá em Atos capítulo 2, verso 14, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Está aí, está nos anais históricos, está registrado dentro da Bíblia Sagrada. Você pode conferir por si mesmo, dentro da Bíblia Sagrada, Deus cumprindo essa promessa acerca do batismo do Espírito Santo, que imerge o homem numa dimensão espiritual e traz um revestimento e a ousadia. Lembrando que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele
era dado por medida. Exemplo, quem recebeu o Espírito Santo? De acordo com a necessidade da situação. Os reis recebiam para governar, os sacerdotes para ministrarem diante de Deus e profetas para falarem da parte de Deus. Há uma referência aqui lá no Êxodo 35, 30 ao 35, que houve a ocasião em que Deus derramou de espírito de sabedoria, dotou de sabedoria pessoas para construírem o tabernáculo. Mas na dispensação atual, a dispensação da graça, esse Espírito ele foi derramado. Mas, entenda bem, o Espírito é santo, então ele não compactua com o pecado. O Espírito é santo, como nós vimos até na lição anterior. Então, para que a pessoa receba o Espírito Santo, ela precisa estar com a sua casa em dia, o seu coração em dia, estar aceitado Jesus como Salvador. Por quê? Porque é incompatível uma vida cheia de pecado, de erros, de vícios, de maldade, de tantas coisas, e a presença do Espírito Santo. Então é incompatível. A pessoa pode até dizer que tem, mas o que realmente demonstra que ela tenha são o seu andar com Deus, né? A Bíblia declara: se buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade, ou seja, a separação do coração para Deus, não só do coração, mas de corpo, alma, espírito, dos lábios, das palavras, né? Do comportamento, ele é necessário, porque senão fica inviável, né? Inviável. O Espírito Santo não combina com o pecado. O batismo no Espírito Santo é uma necessidade. Paulo, em sua terceira viagem missionária, encontrou na cidade de Éfeso alguns discípulos. O apóstolo sempre considerou o batismo no Espírito Santo uma necessidade na vida do cristão. Por isso, ele perguntou àqueles discípulos se eles já eram batizados no Espírito Santo. Responderam-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19, 2. Paulo então orou, impondo as mãos sobre eles, e Jesus batizou-os no Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. No dia em que vivemos, o batismo do Espírito Santo é uma grande necessidade. As muitas dificuldades que enfrentamos na atualidade e as forças do mal que atuam neste mundo levam o homem aos vícios, às drogas e da bebida, à prostituição, à violência e tantas coisas ruins que destroem a humanidade. Entretanto, o homem triste e desiludido, desenganado pela medicina e rejeitado pela sociedade, quando aceita Jesus, renova as suas forças, principalmente depois que é batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é uma necessidade nos dias que chamamos de hoje, porque o mundo está caótico, o mundo está depressivo, convulsivo, no sentido de imoralidade, de droga, de pecado. Cada dia um crime diferente, com uma mentalidade diferente e com uma criatividade maligna diferente. Nós vemos isso. Cada dia a imoralidade, a sensualidade desenfreada, ela é explícita, e as pessoas se alimentam dessas coisas e acabam se envolvendo e sendo um cobaia de um sistema diabólico, eu posso dizer dessa forma. Cobaia de um sistema diabólico. Mas esse mesmo indivíduo, se ele decidir por Jesus e abrir o coração à voz que fala ao ouvido dele, porque Deus fala ao coração dos homens, não precisa manifestar através de um anjo, mas fala na consciência. Se essa mesmo indivíduo que viveu outrora uma vida desregrada, desenfreada, longe da presença de Deus, o que ocorre? Se ela aceitar Jesus como Salvador, ela vai ser limpa, vai ser regenerada, vai ser transformada, e o espaço do coração dela, consagrado a Cristo, vai ser o suficiente para o Espírito Santo habitar e transformá-la em um novo ser, uma nova criatura. E o Espírito Santo renova os ânimos e dá graça. Então é uma necessidade. Vamos lá para o tópico de número 4, as dádivas do Espírito Santo. Os dons espirituais. Esses dons espirituais, eles estão registrados lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 10. Eu vou deixar aberto aqui. Deixa eu fazer a leitura, depois eu volto na referência.
Mediante o batismo no Espírito Santo, recebemos os dons espirituais. São os seguintes: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, permita-me, 12, do 8 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Porque a um pelo Espírito, qual Espírito? Espírito de Deus, é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas. Então está aí, esses dons são atuais, né? Apesar de não estamos aqui desrespeitando nenhum segmento ou linha de interpretação, mas nós sustentamos o que está na Bíblia Sagrada. Apesar de alguns crerem que cessou os dons espirituais, a Bíblia não diz isso. Ela ainda, os dons espirituais são existentes. E é um prazer do coração de Deus dar dons espirituais às pessoas para o bom funcionamento da obra, né? Porque somos membros uns dos outros e dependemos da habilidade que Deus deu ao outro para que nós sejamos também abençoados por isso. E tendo dom espiritual, é claro, nós seremos um canal para que Deus abençoe a vida das pessoas, edifique, console, restaure a vida de outras pessoas, através dessa variedade de dádivas, de presentes, de dons espirituais dados por Deus. Então entendemos aqui, os dons espirituais são necessários para a edificação espiritual e o crescimento da igreja. São concedidos gratuitamente e deve ser utilizado também de graça, né? Abrimos parênteses. Os dons espirituais não são para ser comercializados. Não pode se valer de dons ou de habilidades para manipular as pessoas de uma forma psicológica. Não, jamais. Se uma pessoa tem um dom, ela tem que usar em benefício do reino de Deus, para que as pessoas se aproximem e conheçam Jesus Cristo e obtenham a salvação e sejam realizadas de verdade em sua alma. Bem claro, nós o recebemos mediante o nosso pedido a Deus. Se você deseja um ou mais destes dons, comece a buscá-los ainda hoje com fé e o Senhor lhe concederá. Então busca, tem que buscar, tem que pedir: Deus, eu desejo os dons espirituais, eu quero ser usado por Ti naquilo que o Senhor tem para mim. Leia a Bíblia Sagrada, leia lá capítulo 12 de 1 Coríntios, veja o porquê que Paulo está escrevendo sobre os dons espirituais, né? Saiba quem delega esses dons, que é o Espírito de Deus, que é o próprio representando aí a pessoa de Jesus Cristo. Enfim, vamos lá. Número 5, partindo, aliás, o número 2 ainda do tópico 3, o fruto do Espírito, ponto muito importante. Gálatas, capítulo 5, verso 22. No momento da regeneração, ou seja, do novo nascimento, de um novo ser, de um novo homem, ele passa a ter a mente de Cristo e a produzir o fruto do Espírito, que podemos comparar uma laranja com 9 gomos, cujos nomes diferem uns dos outros. O fruto é um só, ele tem 9 gomos. Imagina uma laranja com 9 gomos, né? Quais são esses gomos? Caridade, ou seja, o amor, gozo, alegria espiritual, paz, estar de bem com Deus, longanimidade, ânimo longo, benignidade, é olhar para alguém e desejar o bem a ela e não o contrário, a bondade, a fé, ou o pistis, a fidelidade, mansidão, temperança, não são diversos frutos, mas um só, constituídos por 9 virtudes diferentes. Jesus usou essa sublime oração, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12:33. Isso significa dizer que se conhece a pessoa que realmente nasceu de novo quando ela produz o fruto do Espírito manifestado nas 9 virtudes que lhe são
peculiares. Então, o fruto do Espírito, ele tem que andar junto ou acima. Junto ou acima com os dons espirituais. O que é o fruto do Espírito? Fruto é resultado de algo. Fruto é o resultado do homem estar ligado ao Espírito de Deus e pelo Espírito de Deus estar ligado com ele e ele ligado ao Espírito de Deus, ele produz tudo isso. Tudo isso, repetindo aí, o que é para essa árvore, entre aspas, o homem produzir, desde que ele esteja ligado ao Espírito Santo, é o que? A caridade, é o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, a árvore, o fruto dela tem que ser compatível à sua qualidade, né? É impossível um pé de azeitona produzir uva. E ao contrário também é impossível. Então, se uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e disse cristão, diz crente em Jesus Cristo, ele tem que proceder conforme o reflexo desses frutos, né? Sim, há quem produza, mas esteja em aprimoramento, né? Mas é bom que haja um discernimento. Por quê? Porque Satanás, a Bíblia diz que ele transfigura-se até em ministro de justiça para enganar as pessoas, né? Então, que nós possamos, em nome de Jesus, permanecer produzindo o fruto do Espírito, né? O comportamento, a forma de falar, aquilo que está no coração, aquilo que sai para fora, né? Ele transborda para fora, né? Então, uma pessoa que diz o Espírito Santo, ela não pode odiar outra pessoa, ela não pode ter sentimento de amargura, de ódio no coração, ela não pode ter dúvidas em relação a quem é Deus, ela não pode ter o estupim curto, né, ou irar-se com facilidade, porque isso não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não age assim. Ele não pode viver uma vida de tristeza, porque o Espírito de Deus, ele é alegria por coração. Eu falei sobre o ódio, não pode ter ódio, porque o Espírito Santo, ele é amor. Ele não pode viver em conflitos. Por quê? Porque o Espírito Santo produz nele paz. E assim por diante, ele não pode ser maligno, ele tem que ser benigno, né? Porque a benignidade é o bem transmitido a outra pessoa, independentemente do mérito que ela tenha ou não. Partindo agora para o 5, o Espírito Santo como líder, né? Ensina todas as coisas. Jesus declarou aos discípulos que por causa do seu nome, eles seriam odiados, levados aos tribunais, mas não se preocupassem, pois o Espírito Santo lhes ensinaria tudo o que eles deveriam responder aos seus inimigos. Hoje também o Espírito Santo nos ensina. Por nós mesmos nada sabemos falar, mas quando abrimos a nossa boca, a terceira pessoa da Trindade nos enche de sabedoria e graça para pregarmos o Evangelho. Então o Espírito Santo, ele orienta, ele ensina, né? Jesus deixou bem claro para os discípulos: vão perseguir vocês, vão levar vocês diante de tribunais, mas não se preocupe o que vocês vão falar diante de tribunais, porque eu darei boca e sabedoria. O Espírito iria ensinar a pessoa a falar, e esse mesmo Espírito não mudou. Ele ensina você a falar e a se comportar diante de situações contrárias. Vamos lá? Número 2 do tópico de número 5, santifica-nos. Lá em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, o Espírito Santo é quem nos regenera, ou seja, nos transforma em um novo ser, uma nova criatura, nos leva a nascer novamente, sendo agora gerado por Deus. A partir do momento em que aceitamos a Jesus, ele inicia o processo da santificação. Logo após o novo nascimento, começamos a crescer espiritualmente, até chegarmos à estatura de varões perfeitos, de acordo com Efésios 4:13. Realmente, as três pessoas da Trindade são responsáveis pela salvação do homem. O Pai enviou o Filho, este, por sua morte, redimiu-nos, ou seja, Jesus nos resgatou, e o Espírito Santo tem a incumbência de nos santificar, continuar tirando aquele processo de tirando as escórias, as impurezas, de nos levando a um viver santo, a um pensamento correto. Quando pecamos, sentimos-nos
quando pecamos, sentimos por intermédio dele a nossa culpabilidade. Arrependemos-nos, confessamos-lhe as nossas faltas e ele, por intermédio do sangue de Jesus, purifica-nos de todo o pecado. Ou seja, mesmo uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo, já produzindo o fruto do Espírito, se porventura ela ainda tem em si uma natureza que briga contra a nova natureza, ou seja, o pecado, a carne, ela pode cometer erros no meio do trajeto da sua vida espiritual. Mas é importante saber que o mesmo Espírito que convence, ele vem ao coração daquela pessoa imediatamente e fala ao coração dela. Exemplo, ele pode falar de forma objetiva: você está errado, você precisa melhorar, você precisa mudar a sua prática, você precisa mudar a sua mente. O Espírito Santo tem esse poder, e quando isso acontece e a pessoa se dispõe a arrepender-se, ou seja, mudar de mente, deixar que o metanoia ocorra na vida dela, ela volta-se novamente a Cristo, e aí o sangue de Jesus, que é para perdoar o pecado da pessoa, perdoa o indivíduo e ele volta a ter um relacionamento, fica de bem com Deus. Vamos lá, número 3 do tópico 5, vai dizer, ele dirige a igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo assumiu a direção da igreja com a sua íntima sabedoria. Ele dirige os passos da eleita de Cristo, ou seja, a igreja, desde a sua fundação até o dia do arrebatamento. No decorrer desse tempo, Satanás investe contra a noiva do Cordeiro, mas jamais foi bem sucedido, pois o Espírito Santo a protege de todo mal. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque o Espírito a dirige e protege das astutas ciladas do diabo. Lá em Mateus 16:18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, desde que essa igreja ela tenha o Espírito como a identidade de proteção sobre a vida dela, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo sobre a vida dela, o Espírito Santo. Por isso, viver cheio do Espírito Santo significa ser dirigido pela terceira pessoa da Trindade, com a certeza de que o crente marcha para a glória, seguro e confiante que chegará ao céu, pois não é conduzido por simples seres humanos, mas por uma pessoa divina. O Espírito Santo, ele quer e deseja ter um relacionamento pessoal com você, guiar, orientar, viver dentro de você, revelar quem ele é, revelar Cristo, revelar a palavra, manifestar o fruto do Espírito Santo, para que você seja bem-aventurado. Discipulado, para a gente fechar, tá? Nos dias atuais, viver cheio da graça de Deus é mais do que uma necessidade. E a promessa do revestimento de poder está à disposição de todos os que creem. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, não se preocupe, pois Jesus está desejoso de atender a todos os que nele esperam. É o desejo de Deus. 2. Frequente as reuniões de oração, as vigílias, quando você menos esperar, falará novas línguas com a evidência do batismo no Espírito Santo. Busque, ore, seja em qualquer lugar. Você busque intensamente a presença de Deus, vai ao círculo de oração, ore em casa, ore de madrugada, desejoso, demonstrando a Deus de verdade que você quer o batismo no Espírito Santo. 3. Após receber esta bênção, uma promessa de Deus para todos que o aceitam a Jesus como Salvador, você deve buscar diligentemente os dons espirituais, a fim de que seja um instrumento nas mãos de Deus para a edificação da igreja. Recebeu o batismo? Busca o dom de sabedoria, busca o dom de cura, busca o dom de interpretação, busca aquilo que vai ser útil para a igreja, para as pessoas que estão perto de você. 4. Cultive também o fruto do Espírito, para que seus atos provem a todos que você é uma nova criatura, possuidora da natureza de Cristo. Ou seja, o fruto do Espírito é que diz quem é e quem não é. Se a pessoa não produz, está desclassificado como cristão, como crente, como filho de Deus. Então, porque o filho de Deus produz coisas que o Pai produz, né? Então, cultive o fruto do Espírito, que é mais importante. Tudo é importante. Como eu disse, o fruto do Espírito tem que estar junto ou acima dos dons espirituais. E o batismo do Espírito Santo continua sendo importante nos dias em que se chama hoje. Por isso, nós motivamos você à busca
do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais. Na próxima lição, que vai ser a 11, nós vamos falar sobre os dons de forma específica, tá? Até aqui então, você é nosso convidado para estar ali na rua Érico Cipriano Freire 180, bairro Sinara, aqui na Cidade dos Lagos, cidade de Boa Esperança. Cultos domingo, 19 horas, quinta e terças às 19h30. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Deixa seu comentário aí, se você não é inscrito, inscreva.